Muito obrigado, boa noite. Eu fico muito feliz de estar com os amigos aqui, quero parabenizá-los e agradecer a Deus porque você está aqui. Certamente uma quarta-feira à noite, inverno, talvez mais de um dos amigos que estejam aqui ouvir alguma vozinha ali do lado dizendo, olha, talvez não seja o melhor momento, fique, mas você veio e graças a Deus porque você está aqui. Você está na sua casa, essa é a casa de oração para todos os povos. Talvez alguns não me conhecem, meu nome é Gustavo Lete, eu sou médico aqui na Clínica Adventista de Curitiba e também, graças a Deus, antes de fazer medicina, o Senhor nos deu a oportunidade de fazer teologia, também trabalhar na obra como pastor, então nós estamos aqui para servir a cada um de vocês. Sabe que quando uma pessoa é médica, ela não pode dizer eu espero vê-los lá, porque já não é muito bom, né? Então eu espero que vocês estejam todos bem, mas se em algum momento é necessário, por favor, a clínica está à disposição para todos aqueles que precisarem. Mas esse é um momento que nós vamos abrir a palavra do Senhor e agradecer a Ele. Nós já cantamos, nos sentimos abraçados pelo Senhor, esse abraço que nos dá mais do que o calor físico, esse calor espiritual que muitas vezes a própria alma fica esfriada, assim, a parte espiritual, mental, emocional, a gente se sente também com um pouco de frio e o Senhor vem e nos dá esse abraço da sua esperança, amém? O Senhor nos dá esse abraço que Ele diz, meu filho, nós estamos juntos nessa caminhada. E também, já como no primeiro momento, gostaria de aproveitar e fazer esse pequeno comunicado que como família nós estamos aqui. Talvez seja a primeira, segunda, poucas vezes que você esteja aqui nos visitando, mas você já é de casa. Na casa do Senhor não tem visita. Não sei se alguns de vocês já receberam um amigo em casa e de repente chega um outro amigo que não o conhece e você diz assim, olha, tudo bom, Eduardo, tudo bem? Esse aqui, o Roberto, é uma visita aqui em casa. Na casa do Senhor não há visitas. Na casa do Senhor há amigos, há filhos, porque você é filho do Senhor, então você é irmão de todos nós que estamos aqui. Você já está em casa, não precisa procurar outro lugar. Você já chegou, agora descanse e receba a mensagem do Senhor. Mas dentro dessa família, dessa caminhada, há momentos que como organização, como igreja local, alguns membros, principalmente depois do batismo, acabam estando em uma igreja local. E às vezes nós precisamos fazer essa reunião entre irmãos que já frequentam e já estão batizados, que é essa pequena reunião onde às vezes se tomam votos, isso que o pastor Paulo me pediu que comunicasse aos amigos, que assim que nós fizermos a oração final, eu vou me dirigir ali à saída para cumprimentar os meus queridos irmãos e amigos que não são batizados nessa igreja e os irmãos que são membros ativos e batizados aqui, que vem um pouquinho mais à frente, e o pastor Paulo vai ter um tema rápido que quer conversar com os irmãos e tomar um pequeno voto, tá bom? Então assim como nós terminarmos, fizemos a oração final, os membros batizados, por favor, fiquem um pouquinho mais à frente, o pastor Paulo vai estar dirigindo essa pequena comissão, essa pequena voto, e eu vou estar ali à porta recebendo todos os amigos que vão estar saindo e depois para cumprimentar todos os outros, ok? Podemos abrir a palavra de Deus, meus amigos? Vamos a Lucas, o Evangelho de Lucas, o capítulo 17. Hoje é uma quarta-feira é dedicada a momentos de oração, a momentos de louvor, a momentos onde nós abrimos o nosso coração a Deus, a nossa mente, e dizemos, Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida. Mas existem momentos onde a oração parece difícil de ser feita, onde alguns pontos parece que é impossível, que não vai acontecer. E como o Senhor, talvez, dentro de histórias bíblicas, pode nos dar passos para a vitória. Onde talvez em algum momento onde as coisas parecem impossíveis, difíceis, distantes, o Senhor nos dá uma nova oportunidade, um novo caminho, uma nova jornada. E essa jornada dessa noite começa em Lucas capítulo 17. No verso 11, é uma parte da última viagem de Jesus. Se nós entrarmos no contexto dessa viagem, Jesus já tinha tomado a decisão de ir a Jerusalém. E ali já não voltaria mais. Pelo menos não antes da crucifixão.
E nessa caminhada, nessa última viagem, nessa última jornada, se você soubesse que seria a última viagem que faria com a sua família ou com os discípulos, o que aconteceria? O que você falaria? São os últimos momentos, os últimos dias, as últimas semanas juntos. E Jesus decide fazer alguns pontos importantíssimos. O verso 11 de Lucas 17 diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ele já estava descendo lá no norte. Lugares difíceis. Samaria, vocês sabem que não era um lugar bem quisto. Eram pessoas que muitas vezes os israelitas de baixo odiavam eles. Era um povo descendente de invasores. Para ter uma ideia, existiam alguns, não leis, mas algumas formas de interpretar, né, dizendo que se um homem estivesse se afogando, era dever daquele israelita salvá-los. Obviamente, se ele soubesse nadar, ele tinha que salvá-lo. Mas se fosse um samaritano e ele morresse afogado enquanto tu estava tirando a roupa, não era pecado. Eu já podia notar um pouco que era o contexto de rivalidade entre eles. Então, se a pessoa notava, é o Salim ali, então vamos um pouco mais devagar. Depois, né, mergulhar algumas vezes, daí eu vou entrando na água. Aconteceu. Isso era uma situação realmente de uma rivalidade, como muitas vezes nós temos entre povos hoje, que várias vezes estavam em guerras. E Jesus passava por aquela região. E ao entrar numa aldeia, diz o verso 12, saíram-lhe ao encontro, o que diz na sua Bíblia aí? 10 leprosos. Se já era um lugar difícil, se já era uma situação ruim, imagina a qualidade dessas pessoas leprosas. Hoje nós ainda temos, né, a hanseníase ainda é uma patologia, uma doença que até não é tão infrequente. Na nossa região já tem uma qualidade melhor de saneamento básico, já não tem tanto. Mas em vários lugares, principalmente o norte, o nordeste, outros países, outros continentes, tem bastante ainda. Mas tem tratamento, fica muito mais fácil. Naquele tempo não tinha esse tratamento. As pessoas acabavam desenvolvendo essa doença, essa patologia, que deixava marcas profundas, muitas vezes perdendo partes do seu corpo. E é interessante que é uma doença que não dói, e simplesmente ela acaba tirando muitas vezes a sensibilidade. A pessoa se fere e já não sente tanta dor. Eu atendo muitos pacientes com diabetes ali na clínica, é uma das áreas que eu atendo, e às vezes nós conversamos um pouco isso. Eles dizem, olha, eu não sinto mais tanta dor no pé. Né? Começa a ter ali põe um calçado que já não era o melhor calçado, mas acabou ficando. De repente só vai perceber muito depois, que é o famoso pé diabético, não sei se vocês já ouviram falar. Acaba tendo uma lesão, aquela lesão vai aumentando, a pessoa não percebe, não sente dor. Os homens acabam sendo mais frequentes, porque eles não cuidam muito ali, a mulher já tem um pouquinho mais de cuidado. E é interessante pensar que algumas vezes, por pior que seja, e ninguém gosta de sentir dor, a dor algumas vezes nos alerta no caminho errado que nós estamos andando. Não é o desejo de ninguém, muito menos do Senhor que nos ama, que nós passemos por situações que nos geram dor. Mas algumas vezes essa dor pode nos livrar de algo muito pior, não é assim? Às vezes alguma coisa que acontece nos chama a atenção e agora a pessoa muda de rumo. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela disse assim, olha, eu tenho esse negócio de pressão, né? Essa pressão meio alta, meio baixa. Um médico já me disse para tomar um remédio, daí eu tomei um pouco, mas daí já parei, daí como que já tomei outro pouco, depois já parei. Não sei se já aconteceu com alguns aqui, acaba a caixinha, daí eu já não pego mais. Só que eu não sinto nada, doutor. Eu não sinto nada. E esse não sentir nada, a gente sabe que a gente se coloca em uma situação de risco. Às vezes na vida espiritual também nós pensamos que só acontece uma coisa quando eu sinto. Porque eu tenho que fazer uma oração, e daquela oração eu sinto que está vindo alguma coisa, estou sentindo choquinho, já viram aquela parte? Se eu sentir que tremer, se eu chorar é porque é bênção. Senão não vai. Se eu não cair, se eu não chorar, se eu não fizer alguma coisa apoteótica, parece que o Senhor não está atuando. Mas o Senhor atua por meio da sua palavra. E nós vamos ver nessa história que a cura dos discípulos não aconteceu
como algo esplendoroso, caiu um raio no meio deles e eles começaram. Não, foi um processo de cura. E o processo na mudança da cura da vida espiritual muitas vezes acontece, ou não vou dizer que muitas vezes, provavelmente aconteça de uma forma, quando eu confio na palavra do Senhor. Amém? Quando eu deposito a minha vida, a minha fé nessa palavra, eu disse, por essa palavra eu viverei. Não foi assim que Pedro fez, Senhor, nós não pescamos nada a noite inteira, a coisa não deu nada aqui. O senhor nem pescador é carpinteiro, mas vem me dar ideia para usar, vai para um lado, para o outro, nós já pescamos de todos os lados que tinha nessa noite. Mas sob a tua palavra, eu farei o quê? Eu lançarei minhas redes. E quando nós colocamos a nossa vida na palavra do Senhor, as coisas começam a mudar. E chegaram esses 10 leprosos, no verso 13 diz, que ficaram de longe e gritavam, dizendo, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles ficavam longe, talvez alguns amigos aqui não saibam, porque era uma lei da época que se uma pessoa com lepra se aproximasse, era lícito apedrejá-lo. Então as pessoas estavam tomando uma conduta coerente e começaram a gritar. Agora eu imagino o que se nós estivéssemos ali como os discípulos, de repente nós vemos 10 pessoas que às vezes parecem meio fiapos humanos, com roupa toda destruída, saindo num canto, meio zumbi, caminhando, gritando, mestre, vem. Se aqueles 10 estão lá, para qual lugar a gente corre? Para dizer assim, não, nós vamos lá, vamos conversar. Nós vamos conversar. Se eles estão lá, eu vou para lá. Não tem jeito, se eles estão do lado da rua, eu atravesso do lado da rua, e nós nem vamos chegar perto. Mas eles tomaram o primeiro passo para a vitória em Jesus. E o primeiro passo para a vitória em Cristo, meus amigos, é reconhecer a sua situação atual. Eles não falaram nada para Jesus, não mandaram em Jesus. Como Jairo, que disse, Senhor, vem, Senhor, me segue, Senhor, sobe na casa, Senhor, toca na minha filha, Senhor, cura. Lembra a história de Jairo? Ele queria coordenar tudo em Jairo. Esses homens entenderam a sua real situação. Mestre, tem compaixão de nós. E o primeiro passo para uma mudança e para uma vitória, meus amigos, é reconhecer a sua situação atual. Como você está? Isso acontece para qualquer coisa, qualquer doença, qualquer situação. Quando eu não reconheço a situação onde eu estou, dificilmente eu vou querer mudar. Não aconteceu isso daí já com você muitas vezes? Porque eu não sabia. Porque não é tão sério. Porque não é tão grave. Mas quando eu entendo que eu realmente não posso mudar a minha vida, senão pela graça do Senhor Jesus, eu sempre vou tentar dar um jeitinho para fazer a coisa do meu jeito. Mas quando eu entendo que eu sou tão pecador e miserável quanto esses 10 que estão aqui, eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, porque não tem mais nada o que fazer. Chega o verso 14 de Lucas capítulo 17, que diz, ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eu acho interessante que eu não sei se eles chegaram muito perto, ou Jesus já deu um grito meio de longe, mas provavelmente ele se aproximou um pouco mais com os discípulos. A Bíblia não diz, mas eu já imagino Pedro talvez com uma pedrinha na mão, já preparado, vai que acontece alguma coisa, ou não, né? Isso daí é uma interpretação, não diz isso daí na Bíblia, mas tudo podia acontecer, 10 pessoas ali, né? Eles podiam ir em cima da multidão, mas Jesus diz o que para eles? Vão e se mostrem. Só que eu acho muito interessante essa parte, porque como esses homens estavam? Eles tinham o que para mostrar para o sacerdote? Eu fico imaginando um olhando para o outro, talvez dizendo, esse daí vai mostrar o quê? Olha o jeito que está. Olha a roupa, como é que está, já não tem uma parte, de repente caiu uma parte do corpo, você vai mostrar o quê? Para quem? Não tem nem para onde ir. Mas eles decidiram seguir a palavra do Senhor. Do jeito que estavam, sujo, miserável, pobre, doente. Se o Senhor falou vai, eles fazem o quê? Eles vão. E quando o Senhor nos fala para nós fazermos algo, o que eu faço? Será que eu começo a dar uma racionalizada? Dizer, não, mas se de repente eu fizer de outro jeito, mas talvez tenha que ser bem desse jeito mesmo, Senhor? E olha, e como que continua o verso 14? Aconteceu o quê? Indo eles. Olha o verbo acontecendo. Indo eles foram
purificados. Eles tiveram fé na palavra do Senhor, decidiram com base na palavra do Senhor, e o próximo passo para a vitória, eles agiram segundo a palavra, e o milagre aconteceu enquanto estavam agindo. Muitas vezes nós não vamos ter grandes provas, além do que aquilo que está escrito na palavra. Mas decida por Deus e deixe com Ele as consequências da sua decisão. Amém? Decida pela palavra. Se o Senhor disse isso, é isso. Ele está muito mais interessado na minha felicidade do que eu mesmo. Será que vão aceitar? Será que não vão aceitar? Eu me lembro de uma história que aconteceu conosco quando eu era menor. Eu sou de Porto Alegre. Nós tínhamos um pequeno grupo de jovens, de juvenis, né? E era uma situação interessante que nenhum de nós tínhamos pais que frequentavam a igreja adventista. Então nós acabamos juntando todo mundo para ter um pouco o que fazer na sexta-noite. Sabe que sexta-noite não é fácil, né? Se não tem muitos amigos, a coisa fica complicada. Então a gente juntava e criamos até o slogan. O nome era chique, era CRE, Companhia de Reuniões Evangelísticas. Quem ouve pensa que era um monte de coisa. Todo mundo tinha 12, 13 anos, uma gurizada, assim, como diria lá no Rio Grande do Sul. Mas era cheio, fizemos camiseta, era todo o negócio, né? E nós começamos a mapear alguns lugares para fazer trabalho missionário sábado à tarde. Pegava os folhetinhos e tal. Eu sou meio velho, é do folhetim do Ele e a Saída. Você lembra dele? A Saída? Espetacular aquele folheto, o amarelinho. Até hoje tem, muito bom. Tinha vários materiais e nós juntávamos Paz na Tempestade, as revistas, enfim. E saímos. E chegou um sábado à tarde, nós passamos ali algumas quadras, fizemos uma curva lá no bairro de Ipanema, perto da Lagoa dos Patos, enfim, do Rio Guaíba, que é na região sul de Porto Alegre. E quando demos de cara com o Timbuca. Tu vai dizer, o que é o Timbuca? Se come com o que isso daí? O Timbuca era um bar clássico da Zona Sul de Porto Alegre, onde todo mundo no sábado ia para encher a cara. Tem uma praça grande na frente, ficava cheio de carros. Você lembra aqueles carros assim abertos, aquele sonzão, um competindo com o outro, né? Aquele monte de balde em cima. E daqui a pouco para 6 meninos olhando aquele fervo de gente. E a gente se olhou, um olhou o mapinha e disse, tá no mapa. Vai entregar ou não vai entregar? Né? Mas estava tão bom botar na caixa de correio. Caixa de correio é tão bom, né? Ninguém vê nada. No máximo tem um cachorro meio estranho, mas aí tu vai, joga longe. Tem que falar com ninguém. Agora o Timbuca não dá. Até venderam hoje, ele não está mais lá. E numa dessas a gente falou, não, mas vamos. Que não fui eu. A gente tem que assumir a nossa falta de fé. Né? Ele falou assim, eu vou. E aí tu já fica com vergonha de ser o sem fé. Já viu? Já aconteceu isso contigo? Dizendo, se ele vai, eu também vou. Não vai dizer, eu não vou. E se tu não tem fé, irmã, finge que tem. Vai, vamos lá. Se vai todo mundo, eu vou também. Né? Nós dividimos em 3 duplas, pegamos os materiais e começamos a entregar. Quem é que é o folheto? Aí, cara, a bebida, dá um aí, guri. Você quer vir para cá? E daqui a um pouco todo mundo começou a querer. A gente falou, minha mãe adora essas coisas, daqui. Daí pegava um ali, pegava o outro, nós íamos indo e a coisa ia acontecendo. De repente, já estava na metade, acabaram os folhetos, e um levantou na mochila e falou assim, cara, só tem aquele folhetão do como deixar de fumar em 5 dias. E pronto, é esse. Todo mundo lá fumando, todo mundo fazendo, aquele pessoal meio alternativo lá na beira do rio, que já fumava outras coisas, vamos entregar lá, vamos entregar. E aí todo mundo começou a entregar. E eu achei interessante que daquela completa falta de fé e medo e tremor que nós tínhamos, o Senhor fez algo maravilhoso. Ninguém rejeitou. Pegavam, olhavam, alguns fumando e diziam, eu estou tentando, já tentei umas 10 vezes, não consegui. E aí, mas o Senhor, Ele faz as maravilhas acontecerem quando nós tomamos a decisão. Tome a sua decisão. Haja conforme diz a palavra. E o Senhor vai abrir as portas. Amém? Ele abre. Talvez não seja aquela porta que você queira, mas Ele vai abrir uma outra que talvez tu nem imaginou que existia. Finalmente, para nós irmos terminando a mensagem, o verso 15 diz, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. E prostrou-se com o rosto em terra. Provavelmente isso foi dias depois. A gente pensa que a coisa aqui é velocidade da luz, né? Eles foram até o sacerdote, voltaram. Talvez tivessem outros do grupo. E com o rosto em terra, aos pés de Jesus, do verso 16, agradecendo. E esse era
samaritano. Talvez, eu não sei se os outros também não eram, o texto diz que esse era, não que ele era o único do grupo, mas ele sabia de toda aquela angústia e ódio que muitas vezes tinha, e como o Senhor passou isso daí completamente de lado, e tirou toda a amargura e distinção e qualquer problema, e viu o ser humano necessitado. Então Jesus lhe pergunta, diz o verso 17, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porém, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse samaritano? Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Dias depois, vocês sabem quanto tempo leva um ritual de purificação de uma pessoa que se cura da lepra? Isso a Bíblia diz isso. O ritual levava 16 dias, pelo menos 2 semanas. Que ele se apresentava até o sacerdote olhava as manchas, olha, realmente, talvez não seja, e ele ficava ainda 14 dias, 2 semanas, um pouquinho mais, fazendo esse ritual de purificação. Então, pelo menos, nós estamos falando de 14 a 16 dias de diferença entre esse, mais de meio mês. E esse homem buscou a Jesus. Talvez Jesus já estivesse muito mais perto de chegar ao fim da sua jornada, mas ele o encontrou. E aqui eu gostaria de deixar o último passo nessa jornada da vitória em Cristo. Não deixe de agradecer. O agradecimento é um dos maiores remédios que existem, junto com o perdão. O agradecimento, ele nos deixa mais leve. Cada batida do nosso coração, cada momento que nós temos de inspirar profundo, é um motivo de agradecimento ao Senhor. Talvez as coisas não estejam tão bem. Você não precisa se comparar em alguém que é um refugiado de guerra, que sofre esse problema, para dizer, mas ele está pior do que eu. Não precisa fazer isso. Olhe todas as bênçãos que o Senhor te dá. O agradecimento, ele é um exercício, não é natural. Vocês acham que é natural agradecer a alguém? Não é. Nossa natureza não é assim. Eu tenho filho de 5 anos e é uma luta. Me dá, eu quero. Não, mas como é que se diz? Por favor. Sabe aquele por favor sai meio entre dentes? Não, fala direitinho. Por favor. Esse é o mais direitinho que sai. E depois que entrega, como é que diz? Obrigado. Fala direito. Obrigado. Ah, tá bom. Sabe que as coisas de vez em quando saem. Obrigado, mas tu fica feliz que agradeceu. O Senhor também não fica? Se nós que somos maus sabemos das coisas boas, como diz a palavra, quem dirá o Senhor? Não deixe de agradecer. Quando alguma opressão de problemas ou doenças venham te afligir, faça uma lista de agradecimentos. Ore, Senhor, me ajuda, me dá motivo para agradecer. E comece um por um. Às vezes, esse tipo de oração parece aquela competição de ficar sem respirar embaixo d'água. Dá 2 minutos, a gente já está... 1 minuto, já está que não se aguenta mais. Mas fica um pouquinho mais, anote um pouquinho mais. E o Senhor vai fortalecendo esse músculo do agradecimento, que Ele torna a nossa vida espiritual mais forte. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor me abençoe. Que o Senhor nos ajude a olharmos além das nossas limitações. Ao vermos mesmo que a roupa esteja toda destruída, a doença, o sofrimento, existe um Deus que sai daquele caminho, vai numa aldeiazinha lá miserável, passa ao lado da minha vida para me dar a oportunidade de mudança e de agradecimento. Vai, diz o Senhor, a tua fé te salvou. E o agradecimento deixou o Senhor também muito mais feliz. Vamos orar, agradecendo esse momento, essa mensagem. Podemos ficar em pé? Você me acompanharia nesse momento? Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque, na verdade, se nós olharmos nossa condição de pecadores, nós não somos diferentes daqueles leprosos, Senhor. A lepra do pecado também invade a nossa vida e vai tirando partes preciosas. Mas obrigado porque o Senhor passa na nossa vida e nos dá a oportunidade de clamarmos,
de aceitarmos a Tua graça maravilhosa, aceitarmos a Tua palavra, decidimos viver por ela, e à medida que vamos vivendo, vamos vendo como o Senhor vai acertando as coisas. Senhor, obrigado pela oportunidade de agradecermos. E eu te peço finalmente, Senhor, proteja cada um que aqui está. Que tenhamos uma boa noite, possamos chegar em casa tranquilos. E finalmente, ao vermos outras pessoas necessitadas, não tenhamos, Senhor, receio de anunciar-lhes a Jesus, aquele sim que é o médico dos médicos, o que é capaz de curar todos os problemas. Nós oramos agradecidos no nome dele. Amém, Senhor.